Você quer saber um pouco mais a respeito da minha história de saúde e de como eu cheguei até a esse ponto de ter essa paixão pela alimentação saudável, pelo estilo de vida saudável? Então este é o vídeo para você. Entra aqui, continua nesse vídeo que eu vou falar justamente a respeito disso. Mais gente entrando, oi! Hoje eu pus até um lencinho no pescoço para ficar assim com uma carinha mais de importante, sabe? Pra eu achar que eu sou um pouco mais importante. Curitiba, gostou do look? Marina, que legal. Eu tenho família em Curitiba. A minha avó, ela nasceu no Rio Grande do Sul, Passo Fundo. E a minha mãe nasceu em Caçador, em Santa Catarina. E eu nasci em São Paulo. Então estamos todos em família. Quer dizer, né? O Brasil é uma família muito grande, gente. Hoje eu quero conversar mais assim, cara a cara com vocês, porque as últimas lives acabou ficando até uma coisa assim meio pesada, porque eu só fiquei falando, muita informação, né? Não que eu não ache certo, não acho legal bastante informação, mas às vezes pode ser que fique meio pesada, assim, uma live de 1 hora, só assim uma informação atrás da outra, parece uma aula, né? 19 graus, nossa, não tá tão calor assim também. Bom, aí é cedo, né? 10 horas da manhã. Bom, começando, eu nasci em São Paulo, na região ali de Santana, no bairro de Santana. Com certeza vai ter gente que vai entrar aqui na live, talvez não agora, mas depois, que vai conhecer o bairro de Santana. Naquela época não tinha nem metrô no bairro de Santana. Então, minha live tá chegando em Manaus, minha gente! Uhul! De Zurique, direto aí até Manaus. Bem! Mais gente entrando. Silvia, seja bem-vinda, bem-vindos todos. Então, mãe, se você tá aí na live, como é que chamava aquela rua? Aquela rua super principal lá, enfim. Então tá, nasci ali e morei os primeiros 7 anos naquele bairro de Santana, sendo que desde que eu nasci, eu era assim muito fraquinha, muito... Sabe quando você tem assim... tá sempre gripada? Minha mãe conta que eu tava sempre gripada, as vacinas que ela queria dar nunca podia dar porque eu tava sempre fraquinha, resfriada, gripada, com febre e tudo mais. Ela não podia dar as vacinas, então eu fui pegando as doenças, né? Eu peguei todas essas doenças aí de criança. Peguei a cachumba, peguei de um lado, depois do outro, peguei a sarampo, catapora, peguei tudo junto, tudo junto não, assim, uma atrás da outra, né? E sempre doentinha, sempre fraquinha. Tem mais gente entrando, olá! Tem um monte de coraçãozinho, dê likes aí pra gente, pra mim, porque aí obrigada, Silvia, essa mensagem chega mais pra frente, né? Silvia, olá bonita, acompanho seus vídeos sobre suco verde, tomei um por um bom tempo, mas ultimamente preciso muito tomar, mas não tenho ânimo. Tereza linda, meu nome é Denise. Ah, Denise, tá bom, fronhas de cetim. Gente, eu entrei no perfil do Instagram da Denise, que chama Fronha de Cetim por osmose. Fronha de cetim por osmose. E tem umas coisas lindas lá. Já tô fazendo propaganda, Denise, do seu produto, ó. Então, deem aí um like pra mim na minha live ou no meu vídeo. Já coloquem no aviãozinho, manda pra alguém, compartilha, porque essa mensagem tem que chegar pra outras pessoas também. Adoro o seu canal, você é excelente demais. Amo. Obrigada. Luciana também, da onde você tá falando, Luciana? Quero saber todo mundo da onde que tá. É porque hoje eu coloquei um lencinho assim, pra ficar um pouquinho mais charmosa, entendeu? Pra ficar assim mais charmosinha, então... Eu já nasci charmosa. Obrigada, Marina! Falou tudo, falou certo. Já nasci charmosa, gente, olha. Hoje estou linda e charmosa. Bom, nasci em São Paulo,
naquela rua principal ali, não me lembro mais o nome da rua, mas enfim, não tinha metrô naquela época ainda. Nasci em Santana, morei até os 7 anos lá e desde que eu nasci até uns 3 anos e meio de idade, eu sempre fui muito doentinha, muito fraquinha, um resfriado atrás do outro, não podia tomar vacina, porque naquela época as vacinas a gente só podia dar se a criança estava em boa saúde, né? E eu nunca estava em boa saúde, eu sempre estava lá meio narizinho escorrendo, febril, vomitando, estava sempre meio doentinha. E aí, por eu não poder tomar as vacinas, né, eu fui pegando tudo que era doença. A cachumba, sarampo, catapora, fui pegando tudo. Aí chegou uma vez que eu peguei aquela catapora, não, sarampo e broncopneumonia juntos. Né? Eu tinha uns 3 anos e meio de idade, eu peguei broncopneumonia com sarampo juntos. E aí, assim, foi um momento muito crítico da minha vida, aonde eu quase morri. Né? O meu pai, ele falou para mim muitos anos depois que eu só não morri porque ele foi atrás do melhor médico de São Paulo, tal, e aí eles me internaram num hospital. E eu tenho memórias disso aí. Eu tenho memórias assim da época que antes disso também, que eu vomitava muito, que eu era muito doente. Eu tenho memórias de eu assim sempre meio chorandinha, sabe aquela criança que vive chorandinha? Que não tem assim nem força muito para brincar, porque tá sempre meio doentinha. E aí quando eu peguei sarampo, a catapora, peraí, o que eu falei? Broncopneumonia com sarampo, quando eu peguei as duas coisas juntas, que eu fui pro hospital, fiquei internada, eu tenho memórias claras, vívidas, dos sonhos que eu tinha lá no hospital. Eu tinha 3 anos e pouco, 3 anos e meio de idade. Eu lembro dos sonhos que eu tinha lá no hospital, eu lembro que eu estava assim, com um monte de tubos em todas as veias, assim, eu estava toda entubada, né? E não tinha como colocar o oxigênio assim no meu rosto, para eu respirar, então eles me colocaram dentro de uma cama. A cama era meio alta, assim, na altura, batia assim, na altura das pessoas, né? Não era uma cama baixinha. Exatamente, Marina. Deus cuidou de mim porque tinha um propósito na minha vida, até me arrepiei. Bom, e aí eu fiquei dentro naquela caminha, dentro uma estufa, era um plástico que cobria toda a cama, ele ficava assim acima de mim, né? E aí tinha um zíper grosso, assim, branco, e eu me lembro, esse plástico assim da estufa, ele não era transparente, ele era translúcido, então passava a luz, mas eu não via nada ali para fora do plástico, né? Quando eles fechavam o plástico, eu ficava dentro daquele plástico assim, sabe janela de banheiro que é assim só translúcida, que você não vê para fora, mas passa a luz? Era assim. A Silvia também se lembra bastante dos fatos ocorridos nos seus 3 anos. Olha, tem muita gente que tem bastante memória, né? Eu tenho bastante memória também. E aí eu me lembro assim da enfermeira, de vez em quando ela vinha e abria aquele zíper assim por cima de mim, abria, trocava os cabos, né, as coisas lá que estavam enfiadas na minha veia e tal, e fazia o que tinha que fazer. E eu me lembro assim dos móveis no quarto do hospital, eu me lembro da disponibilidade dos móveis, eu me lembro da cabeça da minha mãe e do meu pai ali olhando para dentro, falando comigo, principalmente a minha mãe que estava sempre, vira e mexe, eu lembro dela ali presente, eu lembro que meu pai também foi ali, e eu lembro que minha irmã também estava andando ela era pequena, minha irmã era 2 anos mais velha do que eu, né, a Gabriela. E eu me lembro dela também no quarto, e essas são as memórias que eu tenho assim, eu fiquei acho que umas quase 3 semanas no hospital, e eu não morri por um triz, foi assim, por um triz de verdade. Eu fiquei muito tempo entre a vida e a morte, ali para morrer, já nem acreditava mais que eu ia vingar, mas no final voltei, estou aqui firme e forte até hoje. E aí eu sei que depois disso,
eu voltei para casa, né? Meus pais me levaram para casa e eu não tinha forças de caminhar assim dentro do apartamento, nem do quarto até o banheiro, que era assim, o que? 2 passos, né? Milagre, realmente, Marina, foi um milagre que aconteceu na minha vida e assim, eu não tinha forças para caminhar assim do quarto até a sala, da sala até o banheiro, do banheiro até a cozinha. Eu ia me apoiando na parede e eu ia arrastando o pé, porque eu não tinha forças para levantar o meu pé. Porque eu sempre fui muito magrinha, né? E aí eu fiquei lá tantas semanas no hospital para morrer, acabei não morrendo, pude voltar para casa, acabei que a minha situação de saúde melhorou um pouco. E aí eu sei que depois que eu voltei para casa, eu fui tomando, eu me lembro de eu querendo andar e eu não conseguia andar. E eu me lembro que a gente morava no primeiro andar e tinha uma escadaria grande assim até lá embaixo e demorou para eu conseguir descer a escada. Depois que eu consegui descer a escada, né, demorou vários dias para eu conseguir subir a escada sozinha. E eu ainda usava uma botinha ortopédica nos pés e aquela botinha era super pesada para mim e eu andava me arrastando nas paredes porque eu não tinha forças para caminhar. Aí, fronhas de cetim, Denise, entre aspas, falando: que bom que sobreviveu, você é maravilhosa, é tão útil para todas nós. Obrigada, obrigada, querida, de coração. E aí eu demorei, mas não fiquei mais doente, né? Só que demorou alguns meses para eu pegar força, pegar assim ritmo, né? Pegar assim corpo, pegar energia e continuar o meu crescimento. E aí eu sei que depois dessa fase que eu quase morri, eu voltei para casa e continuei, assim, depois demorou um tempinho para me recuperar, recuperei minhas forças e dali a pouco eu tava assim brincando com as crianças, tava fazendo as atividades normais de criança. Mas eu continuei assim muito magrinha mas eu não tive mais esse problema de doença que eu tinha antes, né? Inclusive antes de me internarem, eu lembro que eu tive de eu vomitar tanto, eu lembro que eu era sempre assim muito, sabe essa criança que tudo que come vomita? Eu lembro que eu tive desidratação, eu lembro que eu fiquei tendo que tomar um remédio lá eu me lembro o gosto e o cheiro do remédio. A Denise: oi, gosto tanto de tudo que tô aprendendo com você e agora te achei no Instagram, Ourinho São Paulo. Nossa, Ourinhos, que legal! E aí eu me lembro que eu tive desidratação assim bem forte quando eu estava em casa. Eu lembro que eu fugia, eu me escondia embaixo do sofá porque eu não queria tomar aquele remédio. O remédio tinha assim, era um jarro com um líquido meio esbranquiçado que minha mãe fazia e colocava assim tinha uma estante na sala e ele ficava sempre ali e ela tinha que me dar toda vez um golinho, um copinho desse. Era um suco estranho, assim. Eu me lembro do cheiro e do gosto e da aparência desse suco aí. Mas não tinha assim nada de doce, não. Era um gosto bem assim de sei lá, estranho, muito estranho. E, bom, aí que eu fiquei doente, voltei para casa, me recuperei. Desse momento em diante, eu nunca mais fiquei doente. Essa foi a última vez que eu fiquei assim, doente com alguma doença, assim, tipo gripe, resfriado, né? Foi essa última vez aí. E, e eu me lembro que muitos anos depois, o meu pai falou pra mim que eu quase morri naquela época e que eu só não morri porque ele pegou um dos melhores pediatras lá de São Paulo, que se chamava Alois, que é Aloá, né? Mas em português a gente fala Alois. Mas eu não sei nem o sobrenome dele, eu nem sei se ele existe. Não deve existir mais porque, né? Ele já naquela época ele era assim um senhor já. Eu só sei que daí pra frente o meu apetite abriu aos poucos, eu comecei a gostar de comer, eu não sei o que me deram lá, eles devem ter refeito a minha flora intestinal nesse estadia aí no hospital, devem ter feito alguma coisa. Talvez a minha flora, eu duvido, eu acredito que devem ter assim refeito a minha flora intestinal, porque eu nunca mais fiquei doente, eu nunca mais peguei gripe, resfriado, eu nunca mais peguei nada, entendeu? Só teve mais uma vez, mas que eu vou falar daqui a um pouquinho, o que é que foi que me deu.
Bom, e aí a partir desse momento que eu voltei para casa e me recuperei, eu nunca mais fiquei doente e comecei assim a ser uma criança normal, a ter um apetite normal, eu comia bem, eu comecei a gostar de comida, eu comecei a me interessar um pouquinho mais para frente. Aí eu já estava no outro apartamento, aí dos 7 aos 14 anos eu morei num outro apartamento que foi ali na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, quem conhece São Paulo, é ali nos Jardins. E ficava assim atrás do prédio da Gazeta, né? Ali eu morei dos 7 aos 14 anos. E aí eu já estava com um apetite super bom, aliás eu comecei a criar fama na família de que eu gostava muito de comer. Eu lembro que assim, a minha roda, eu lembro assim que na minha roda de amigos e na minha família e a minha irmã principalmente mais velha, me chamava de Magali. Vocês conhecem da turma da Mônica, a Magali, que gosta de melancia e tá sempre comendo, mas é super magrinha? Essa era eu. Porque eu amava comer, eu comia bastante, eu tinha assim um apetite super saudável e eu era super magrinha. E a minha irmã mais velha, ela comia até menos, ela não era assim tão comilona como eu, mas ela era mais rechonchudinha, ela não gordinha, mas ela tinha assim um rostinho mais redondo, ela era toda mais rechonchuda. E eu era a Magali. Ficou muito tempo, eu era assim, me chamavam de Magali. E até hoje, melancia é uma das frutas que eu mais amo, né? Que eu mais amo, até hoje amo de paixão. Aliás, já já vai começar a época de melancia aqui, então vocês vão me ver tomando muito suco de melancia aí com a casca, né? Eu sempre coloco a casca no meu suco de melancia. E aí a minha vida, fiquei morando nesse apartamento dos 7 aos 14, aí com 14 eu fui morar, com 14 a minha mãe veio morar na Suíça, e foi aí que eu fui morar com o meu pai, dos 14 aos 18, eu morei 4 anos na casa do meu pai com a minha madrasta. Meus pais já estavam separados, meu pai já tinha se casado de novo, eu já tinha uma meia-irmã, né, que estava com 11 anos, 10 anos quando eu fui morar lá, por aí, 9 anos ou 10 anos ela tinha quando eu fui morar lá. E aí eu sei que a minha madrasta, ela tinha muitos problemas de saúde, ela tinha assim, problemas de estômago, problemas de migrene, como é que chama migrene? Enxaqueca, ela tinha muitos problemas de enxaqueca e ela era vegetariana, ela comia ovos e comia queijos e iogurte e leite e tal, mas ela não comia nada de carne, nada de peixe. Então isso assim já me chamou atenção, né? Nossa, uma pessoa que não come carne, que não come peixe. Eu nunca gostei de carne. Quando eu morava ainda lá na Eugênio de Lima, lá naquele apartamento da Eugênio de Lima, e quando tinha carne, assim, vira e mexe tinha carne. E aí eu ficava mastigando aquilo e cuspia assim no guardanapo, escondia embaixo da mesa para depois que eu acabasse de comer, poder jogar fora. Eu gostava de comer assim, arroz, feijão, ovo frito, salada, essas coisas, sopa, mas eu não gostava de comer carne. Comia peixe e tal, mas não gostava de comer carne. Nunca gostei. E aí, quando lá na casa da minha madrasta, com meu pai, ela não comia carne, então assim, pra gente, se a gente quisesse, tinha carne, às vezes tinha até carne moída eu até comia um pouco, mas assim, carne em bife eu nunca gostei, então lá eu não precisava comer porque ela também não comia, então eu podia dar desculpa, você também não come, então também não vou comer, né? E aí, assim, ela continuou muitos problemas de saúde, parecia que não curava, não passava, e ela sempre tinha, assim, cada vez mais interesse por alimentação saudável. Aí ela começou a ler aquele livro, Sugar Blues, que foi, assim, o primeiro livro que eu peguei para ler a respeito de saúde, que me deu um estalo na cabeça. Estava escrito lá no livro que a gente é o que a gente come. Né? E que açúcar está embutido em tudo que você compra que vem de alguma fábrica. Então são assim as duas primeiras informações que eu tive, isso eu estava lá com os meus 14 anos, que assim me abriu, gente, é mesmo, a gente é o que a gente come, né? O nosso corpo, ele produz as nossas células, ele constrói, ele fabrica, tudo que ele fabrica dentro da gente não vem do ar, vem do que a gente come, vem do que a gente bebe, né? E aquilo assim me chamou muito a atenção. E outra coisa é que açúcar está embutido em tudo. Nesse livro eu me lembro de ter lido
que inclusive nos cigarros eles costumavam colocar açúcar. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas até pasta de dente eles colocam açúcar. Enfim, um monte de coisas eles colocam açúcar. E a gente consome açúcar por um monte de vias sem saber. Em tudo que você compra que vem de uma fábrica, seja doce ou seja salgado, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas isso aqui é salgado, né? Uma lasanha, é um negócio, uma pizza de forno, mas tudo tem açúcar, tudo tem açúcar, né? E tudo tem sal também, isso eu fui descobrir mais tarde. A Denise está falando, está conversando com a Marina, olha, quem me dera o meu pecado fosse só o açúcar no café. Eita! Eu amo açúcar e farinha de trigo. Tá duro tirar esses dois, mas estou tirando aos poucos. Eu fiquei os últimos 3 anos quase 3 anos aí, eu fiquei muito presa ao açúcar. Nunca me prendeu muito, mas foi a farinha, né? Farináceos, tipo pão assim, e laticínios. Nossa, eu fiquei muito presa. Pra mim tudo eu compensava com olha, a Denise está falando que eu estou ajudando bastante. Obrigada. Esse que é o intuito aqui do meu canal, é ajudar vocês, porque eu também passei por isso, né? Eu tô saindo assim agora só, de um vício forte aí de laticínios, né? Principalmente queijos e farináceos, principalmente pão, assim, torta salgada, sabe? Torta de queijo e tal. Aonde que eu tava? Esqueci. Então, aí nesse livro que eu estava lendo a respeito de Sugar Blues, que chama, né? William Dufty que chama o carinha. Mas eu vou deixar depois aqui nos comentários e na descrição desse vídeo o nome dele e o nome do livro com o nome do autor. E eu acho que ele tem em português também. Tem, porque naquela época eu li em português, com certeza tem. Já é um livro super antigo, mas ele ainda é super atual, né? E super assim, sucinto, ele é curto. Eu lembro que eu li super rápido, mas ficou gravado assim tão forte na minha memória, aquelas duas informações, que a gente é o que a gente come e que açúcar tem em tudo, e que açúcar é viciante. São na verdade 3 informações, né? Que açúcar é viciante também eu aprendi nesse livro, que eu não imagina, uma criança de 14 anos, né? E eu nunca fui muito de doces, mas aquilo me chamou a atenção. E aí um tempo um pouco mais, acho que um ano, 2 anos mais pra frente, a minha madrasta, ela começou a se interessar por, como é que chama aquele... Macrobiótica ela começou a se interessar porque ela tinha ainda vários problemas de saúde, não conseguia muito resolver só cortando o açúcar, né? Porque aí ela cortou o açúcar de casa. Eu já não gostava muito de açúcar, não senti falta por não ter mais açúcar em casa, né? A gente, no máximo, ela fazia assim um bolo de aniversário quando era aniversário de alguém, mas assim no dia a dia não tinha nem o açucareiro. Quando vinha visita lá em casa e queria açúcar, a gente tinha que, nem sei, não tinha açúcar para colocar no café. Olha, a Silvia falando que é viciada em açúcar, mas viciada real. Realmente vicia bastante. Denise, semana que vem vou começar firme no suco verde. Parabéns! E já suspendi uns 90% o leite e farinha de trigo. Nossa, isso aí é assim um super passo, né? Eu hoje tô no dia, acho que eu tô no dia 6 do meu jejum de sucos verdes. Tô fazendo um jejum, eu quero ver se dessa vez eu faço um jejum mais prolongado, porque eu passei nos últimos quase 3 anos comendo assim muita coisa fora da minha alimentação normal. E aí ela começou bom, aí foi nesse ponto que a minha madrasta trouxe todo esse conhecimento de macrobiótica para casa. Ela começou a aprender receitas novas, a gente começou a ir num restaurante lá na Liberdade, bem assim no centrinho ali. Eu me lembro que a gente ia num restaurante que eles serviam assim arroz integral, e mais numa tigelinha era arroz integral e na outra tigelinha tinha umas verdurinhas assim. Era muito gostosa a comida, eu gostava demais. Era bem diferente de tudo que eu já tinha provado, né, de tudo que eu comia assim.
e o jeito de cozinhar, e eu lembro que ela explicava e ela ensinou a empregada, a gente tinha uma empregada em casa, e ela ensinou a empregada como cozinhar. Eu lembro que foi assim um longo processo e cada vez ela trazia coisa nova. E ela fez um jejum de arroz integral, eu acho que por 10 dias. E eu naquela época, acho que com uns 15 anos, eu fiz assim um jejum também de arroz integral. Eu acho que eu fiz uns 12 dias de arroz integral. Que foi assim, eu me senti muito bem, foi uma coisa assim bem diferente para mim fazer um jejum de 12 dias de arroz integral, né, com essa idade. Quem é que com 15 anos, 16 anos, tá fazendo jejum aí de 12 dias de arroz integral? Olha, a Denise tá, não, a Marina tá falando para Denise. Denise, quando nos espelhamos em alguém como Teresa, você vencerá. Oh, obrigada. É assim que faz coraçãozinho? Não sei fazer. Assim. Obrigada. E, e a Silvia, tenho inteligência não, deve ser intolerância à lactose, glúten e o próprio açúcar, mas não consigo parar de comer, também não gosto de carne, também não me sinto bem. Então essa madrasta foi bondrasta, mais ou menos, boa drasta. Mais ou menos. Eu aprendi muita coisa boa com ela, mas outras coisas também, claro que tinha assim outros problemas, né? Mas nessa parte foi ela que me deu assim o primeiro empurrão nessa coisa de alimentação saudável. E eu gostava assim muito de cozinha porque o meu avô ele era libanês e lá em casa quando tinha festa, né, na casa da minha mãe, da minha avó materna, quando tinha festa era o meu avô que ia para a cozinha fazer assim as comidas especiais, né, aquelas entradinhas libanesas, né, de hummus, baba ganoush, tabule, labne e coalhada seca e um monte de coisas, e as berinjela, salada de berinjela, e quibe cru, quibe assado, quibe frito, e era todas essas coisas. Eu comecei a ter paixão assim pela culinária com o meu avô, porque era ele que era assim, ele era especialista nisso, ele só ia para a cozinha nos dias de festa, então ele só ia para cozinhar aquelas coisas mais assim especiais de festa, né? As comidas do dia a dia geralmente era a minha avó que fazia. Então começou a despertar em mim duas coisas, a culinária de um lado e a alimentação saudável do outro. E eu me lembro que com a minha madrasta foi também quando eu comecei a me exercitar fisicamente, porque ela chamou eu, a minha irmã e minha outra irmã menor, né? Éramos em três naquela época. A quarta irmã, que é a Camila, não tinha nascido ainda, mais nova. Éramos em três naquela época. A Camila só nasceu depois que eu já estava morando na Suíça. Então naquela época éramos em três irmãs e a minha madrasta chamava nós três para fazer exercícios físicos na sala, assim, 3 vezes por semana. Cada uma tinha, assim, um cabo de vassoura e a gente fazia, assim, exercícios com cabo de vassoura para cá, para lá e agachamento e aquele, quando você deita no chão e sobe, assim, o tronco, como é que chama? Para barriga, flexão? Não, tem um outro nome, não esqueci como é que chama. Quando você deita, assim, abdominal, para fazer abdominal. E eu lembro que eu fazia, assim, 800 ou eu fazia 1000 abdominais assim em poucos minutos, né? Eu sentava e eu fazia abdominal até não conseguir fazer mais. E uma vez eu falei, vou contar para ver quanto que é. E deu assim, entre 900 e 1000. E eu fiquei assim, nossa, assustada até, né? Abdominal, lembrei. E foi com ela que eu aprendi assim a fazer exercício físico regularmente. E aí eu tava mais ou menos com 15 anos. E a gente fazia exercícios físicos com as músicas do ABBA. Quem aí que lembra daquele grupo da Suécia, aquele grupo sueco de música pop dos anos 80, chamado ABBA? Gente, até hoje, quando eu ouço as músicas do ABBA, eu me lembro dos movimentos que a gente fazia, que depois fazia assim, depois fazia pra lá, e fazia pra cá, e punha no chão, e punha o pauzinho assim, e fazia o agachamento segurando o cabo de vassoura.
Era muito legal. E eu gostava de fazer, eu fui criando o gosto pelo exercício físico e a minha irmã mais velha, tá todo mundo lembrando aí do ABBA, a minha irmã mais velha ela não gostava muito, ela era mais do balé clássico e eu comecei a gostar daquele negócio de fazer exercício físico até sentir dor nas pernas no dia seguinte, até ter aquela dorzinha muscular, eu comecei a gostar daquilo. E a minha irmã mais nova, que era mais nova na época, né, a Cristina, ela fazia um pouquinho, mas ela era ainda muito pequena, ela tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos, ela não gostava, assim, um pouco ela participava, mas ela enjoava e ia lá pro quarto dela. Marina já passou dos 50? Eu também, eu fiz 55. Somos da turma aqui da Jovem Guarda. E E aí foi, depois disso, eu comecei a me interessar também pela macrobiótica, eu comecei a levar na escola, eu estava fazendo o que a gente chamava naquela época de colegial, né, que hoje em dia é o que? O ensino médio que a gente fala. Eu sei que eu tinha aulas de manhã cedo, eu estudei ali naquela escola, na estação Santa Cruz do metrô, tem uma escola grandona, uhul. Tem uma escola grandona chamada... Gente, hoje eu tô assim esquecida de tudo, deixa eu beber mais um gole d'água. É a Escola Marista, a Escola Marista ali na estação de metrô ali da estação Santa Cruz do metrô, Escola Marista. E era ali que eu fiz o primeiro, segundo e terceiro colegial. E eu me lembro que assim, principalmente no segundo e no terceiro colegial, a gente tinha aulas à tarde, né? Tinha aulas de manhã e acho que umas 2 vezes ou 3 vezes por semana tinha aula à tarde na escola. Tinha aula de... era laboratório de biologia, laboratório de física, laboratório de química, tinha assim, eram as aulas de laboratório. Sabe qual é essa escola? Marina sabe, maravilhosa. Até hoje acho que existe essa escola lá ainda. E eu me lembro que na hora do almoço eu levava o meu lanche. E o meu lanche era assim, era um tupperware com arroz integral, com bardana, com ameixa umeboshi, com alga hijiki. Era toda a comida com aquele gersal, né, com gergelim, com sal, que é aquele que a gente chama de gersal, é existe, né, essa escola ainda. Eu fui uma vez lá visitar, mas acho que eu não pude entrar mais. E aí eu me lembro que a minha marmita era arroz integral, ameixa umeboshi, gersal, bardana, aquela alga hijiki ou qualquer outra alga. E era assim, era uma comida completamente diferente. Todo mundo à minha volta estava comendo sanduíche, estava comendo às vezes alguma coisa que trouxe de casa, às vezes algum, né, hambúrguer. Essa foi a época que abriram assim o primeiro McDonald's, tinha aquele Jack in the Box, eu me lembro que tinha o tal do Jack in the Box, e tinha um sanduíche de atum que eu gostava muito, mas eu lembro que quando abriu o primeiro McDonald's na Avenida Paulista, eu me lembro disso, eu me lembro que eu fui lá conhecer. Adriana de Canoas, Rio Grande do Sul, é isso? Nossa, Rio Grande do Sul. Minha avó nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E aí todo mundo ficava assim olhando, né? Nossa, mas você vai, o que é isso? O que é tal? E eu começava a explicar para as minhas amigas. Eu fazia o terceiro colegial de biomédicas. Então, 3 das minhas melhores amigas, sabe aquela rodinha assim, era eu, a Carmen, o Flávio, a Álida e a Célia. Éramos em 5 e dessa rodinha, 3, que é a Carmen, a Álida e a Célia, as 3 se formaram médicas. Elas são médicas hoje em dia, e com a Carmen e com a Célia eu tenho ainda contato, mas com a Álida não sei, eu perdi um pouco o contato. Eu encontrei com ela muitos anos depois, mas eu não sei, perdi o contato dela. Escola Marista Arquidiocesana, era esse o nome, Arquidiocesana, exatamente. E com o Flávio também eu tenho contato ainda, Flávio, a Célia e a Carmen. Aliás, se algum de vocês 3 estão aqui assistindo as minhas lives, então um beijo bem grande, assistindo assim, talvez no gravado, né?
E aí eu ficava falando para eles, não, porque a gente é o que a gente come e tal. Eu tava dando aula para eles, que depois eles foram ser médicos, né? E eu achei assim muito legal que eu pude assim colocar a primeira injeção assim da alimentação saudável neles. E eu lembro que não muito longe, eu acho que era uma estação saúde do metrô, que era uma mais para frente da onde era a minha escola, uma ou duas, não sei. A gente, na hora da pausa, a gente tomava o metrô e ia, às vezes, para essa lojinha. Era uma lojinha de produtos naturais que tinha. Éden, eu acho que chamava. E eu acho que era uma depois da Praça da Árvore. Se não me engano, era isso. E a gente ia até lá, assim, íamos em grupo, conversando, dando risada, só para comprar o sanduíche natural, com pão integral e um hambúrguer que era vegetariano, que não tinha carne. E então eu comecei assim meio que incentivar eles a ter assim uma atenção mais pela alimentação saudável, né? A gente comprava biscoitinho saudável com arroz, com é, farinha integral, então assim já começou a abrir um pouco a mente, né? E aí eu me lembro que foi a época do colegial que eu fiz. E aí, quando terminei o colegial, com 18 anos, eu vim morar na Suíça e aqui começou a minha vida adulta, por assim dizer, né? Aqui, quando eu tive, então, com 18, eu vim pra cá com 18 anos, com 19 anos eu me casei. E aí, casada, eu comecei a ter, assim, pela primeira vez, responsabilidade pela cozinha da minha casa, né? Eu comecei, era eu que fazia as compras, era eu que cozinhava, era eu que inventava o que comer. Então, algumas coisas eu copiava das comidas que eu comia quando criança, que eu estava acostumada a comer, mas aí eu comecei a criar o meu estilo alimentar eu mesma e fui fazendo assim cada vez mais saudável. Eu lembro que eu fazia iogurte em casa, eu fazia manteiga em casa, eu fazia queijo mineiro, eu fazia em casa. Até hoje eu faço queijo mineiro. Quem já provou do meu queijo mineiro fala que é muito melhor do queijo de muita gente mineira aí. Tem mineiros aqui na minha live, hein? Tenho duas Denise mineiras aqui na minha live, não posso falar besteira. E aqui na Suíça fazendo queijo mineiro. E aí as pessoas pensavam, nossa, mas uma brasileira, que arrogância, né? Vem para o país dos queijos para fazer queijo. Eles ficavam assim, meio horrorizados. A Denise, estou com um propósito agora esses dias. Não comer mais nenhum alimento sem bons nutrientes, nada de carboidratos vazios. Isso seria uma boa coisa. Isso se você fizer por uma semana ou duas ou três, rapidamente você muda suas papilas gustativas, né, que demoram 3 semanas para mudar, e assim você consegue quebrar muitos vícios e rapidamente. Quer comer do meu queijo, Denise? Tem que vir pra cá, é porque o meu queijo mineiro é feito com leite de vaca suíça, entendeu? Então dá assim, dá uma mistura. Mas eu não como queijo agora, no momento não estou comendo. Eu andei comendo bastante aí nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, mas agora parei, né? Não quero mais comer, tô assim, voltando à minha alimentação. Então, aos poucos, eu fui tendo assim uma alimentação cada vez mais saudável e, infelizmente, quando eu tava com 29, eu me divorciei e poucos meses depois do meu divórcio, de um momento para o outro, eu comecei assim a ficar fraca. Eu lembro que eu acordava de manhã, super cedo, umas 6 horas da manhã, fazia ginástica, porque eu tive esse costume de fazer ginástica em casa desde muito cedo. Logo que eu vim aqui para a Suíça, foi a primeira vez que eu entrei para uma academia. E aí eu frequentei sempre academia, sempre fui em academia. Mas quando não dava para ir em academia, eu fazia em casa, né? Quando eu me separei, eu não tinha mais, não estava mais fazendo academia, mas eu continuava fazendo ginástica em casa, eu tinha assim aquele ritual. Por que que eu mudei a alimentação? Eu fui mudando aos poucos, né? Eu contei aí para trás que o meu interesse começou quando eu tinha 13, 14 anos de idade com a minha madrasta. Né? Foi aí que começou e eu fui mudando aos poucos. Cada vez eu fui me interessando mais, fui lendo mais livros e fui mudando aos poucos.
E aí eu já era vegetariana faz tempo, né? Eu já estava vegetariana lá no Brasil, eu já não comia mais carne, ah, praticamente nunca comia peixe, era muito raro comer peixe. Ah, há 3 anos, por que eu mudei há 3 anos? Porque aconteceram vários problemas aqui na minha vida, muita coisa aconteceu, eu tive um burnout no trabalho, perdi o emprego, tive que mudar de casa em última hora, não tinha lugar para morar, fiquei morando na casa de uma amiga por algum tempo, até conseguir vir para esse apartamento, e aí começou a enrolar um montão de coisa, comecei a entre e sai de trabalho, não estava me adaptando a trabalho nenhum mais, não estava nem me adaptando mais à minha profissão. Então, assim, foram muitas coisas emocionais que eu passei, né? Então, isso que me tirou, assim, do meu ritmo. E quando você começa a comer coisas fora do seu ritmo, aí você acaba... Foi aí que eu comecei a ter vícios, né? Dos farináceos e do laticínios. Depois veio também... Eu estava começando a me viciar em café e em açúcar também. Mas aí eu logo percebi isso e excluí da minha vida. Diminui bastante e depois excluir. E, e aí eu sei que depois que eu, com 29 anos, que eu me divorciei, poucos meses depois eu acordava de manhã cedo, assim, 6 horas da manhã, fazia a minha ginástica, aí eu acordava o meu filho, que ele era bebezinho, né, ele ainda usava fraldas, ele tinha o que, 1 ano e meio, e eu preparava ele, levava ele para a creche e ia para o trabalho e trabalhava só na parte da manhã. E aí eu voltava do trabalho, pegava ele da creche, punha ele para dormir, a soneca da tarde, e eu dormia também. Ele dormia umas 2 horas e eu dormia às vezes até mais. E eu tava achando aquilo estranho, nossa, eu tô sempre cansada, eu tô dormindo muito, eu nunca fui de dormir à tarde, né? Liane falando, Tereza, parabéns pela alimentação. Não consigo ser tão fiel na minha alimentação, mas isso eu também não consigo ser tão fiel, mas isso aí é questão de um aprendizado para a vida inteira, né? A alimentação saudável é um aprendizado para a vida inteira, isso não acaba nunca. E aí eu me lembro que naquela época eu tava assim, eu voltava do trabalho, dormia tarde, dormia mais às vezes do que 2 horas, e eu achava aquilo estranho e muito cansada. E o que eu sei é que de repente eu tive um febrão assim bem forte, um febrão que eu fiquei assim semi-desmaiada no sofá praticamente o dia todo. E nesse dia o meu filho, ele já estava assim com 1 ano e meio, 2 anos, ele conseguia abrir a porta da geladeira sozinho. Ele era bebezinho, ele foi engatinhando, abriu a porta da geladeira e pegou lá iogurte e comeu. Ele conseguiu arrastar. Olha, bebê, como é que faz? Ele arrastou a cadeira até ali onde tinha a gaveta, onde tinham os talheres. Ele sabia exatamente. Gente, criança é uma coisa assim espetacular, né? Ele arrastou a cadeira até ali, subiu, abriu a gaveta, pegou a colher e abriu o iogurte e comeu a colher comeu o iogurte sozinho. E ele comeu assim, acho que uns 2, 3 iogurtes, porque eu estava desmaiada no sofá. Isso assim, a tarde toda, né? Depois que eu busquei ele da creche. E aí eu escutei assim lá longe, eu lembro que eu via tudo prateado, tudo dourado, meu olho até girava assim. E eu já estava divorciada, poucos meses depois de divorciada, eu tinha um amigo, um namorado nessa época, que ele tinha a chave da minha casa, mais assim por motivo de segurança, porque ele dirigia moto e aqui na Suíça, quando é frio, não tem como você ficar esperando, né, na moto, assim, quando tá inverno e tal. Então, por motivos assim, porque eu, como uma criança pequena, às vezes eu não conseguia ser pontual, né? Sim, o meu filho mora na Suíça e tá com 29 anos. Fez 29 anos agora, semana passada. Eu só sei que o meu namorado, ele me telefonou em casa e foi o meu filho que foi atender. Ele foi lá engatinhando, pegou o telefone e falou blá, 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 blá. Sabe aquelas vozinhas de conversinha de criança? Desligou e aí dali a pouco ele ligou de novo, porque ele morava assim mais ou menos uma meia hora de carro, né, de moto da minha casa. Aí ele ligou de novo e foi o meu filho que atendeu de novo e começou a falar assim, aquela vozinha de criança. Então ele já entendeu que alguma coisa estava errada, né? Porque se o meu filho está ali em casa, eu também estou em casa. E se eu não estou indo no telefone, então é porque alguma coisa está errada.
Aí ele imediatamente ele veio até em casa e viu, ele tinha chave, graças a Deus, né? Porque eu não, gente, eu tava desmaiada no sofá. Aí ele abriu a porta da casa, entrou e me pegou ali completamente com o olho virando, assim, já eu tava com, nem sei, ele mediu a febre e eu tava com uma febre altíssima. Então ele saiu imediatamente, comprou remédio, o Ivan tava com a fralda toda sujinha, coitado, porque eu não troquei a fralda o dia inteiro, né? Ele comeu o iogurte, a porta da geladeira estava aberta, porque ele abriu, pegou o iogurte, mas ele não fechou a porta. Eu só sei que ele comprou o remédio para febre, me deu o remédio, eu suei aquela noite inteirinha, acordei várias vezes, tive que trocar roupa de cama, acho que umas 2 vezes. No dia seguinte eu estava um pouco melhor, mas aí à tarde me bateu a febre de novo. Aí eu falei, não, alguma coisa... Bom, aí ele já ficou em casa, né? Ele nem voltou para casa dele, ele ficou ali. Levou o meu filho na creche no dia seguinte, e aí eu falei, bom, eu tenho que ir no médico. Eu nem tinha médico meu, eu tinha assim o ginecologista e tinha o médico pediatra do meu filho, né? Eu não tinha médico, porque eu nunca ficava doente. E aí eu liguei pro pediatra, né, pro médico do meu filho, e falei assim, olha, tá acontecendo tal e tal coisa, eu tô precisando de um médico, eu não tenho médico. Ele falou, ah, nem precisa, vem aqui que eu dou uma olhada na senhora. E já era o segundo dia que eu tava com febre altíssima. Cheguei lá, ele examinou tal, tudo, assim, por cima, e fez aquele exame médico geral. Aí ele falou, eu tenho que tirar uma chapa do pulmão. E aí a mocinha veio medir, assim, desde a parte ela media assim da parte do peito até as costas, para ver qual é como se diz, a espessura do meu corpo, né? Porque ela ia medir a máquina de fazer raio-x conforme a espessura do meu corpo. Então ela mediu e eu lembro que ela falou pra mim, eu tinha 29 anos na época, sempre fui muito magra. Aí ela falou assim, nossa, eu nunca vi uma pessoa adulta do seu tamanho, que eu tenho 1,70 m, né, com uma espessura de criança. Ela falou que eu tava com uma espessura de criança, eu era tão magrinha e eu comia bem, gente, eu comia bastante. Todo mundo falava, nossa, mas você come muito. Eu sempre fui comilona. Mas eu tava assim, a espessura do meu corpo era tamanho de criança. Olha aí minha mãe entrando. Mãe, se você tá entrando aí, como é que chamava aquela... Ah, lembrei, olha, chamava Doutor Arnaldo, a rua, só porque eu tava perguntando. Doutor Arnaldo é a rua no bairro de Santana, aonde eu morei dos 0 aos 7 anos. Que eu, no começo da live, estava contando e queria me lembrar do nome da rua e não lembrava, mas o cérebro, ele continua funcionando, né? Rua Doutor Arnaldo, é super conhecida e todo mundo que já passou por Santana sabe. Aí ela mediu, tirou o raio-x e deu lá pro médico, dali uns 15 minutos ele me chamou para entrar na sala de novo. Eu entrei e aí ele mostrou para mim, olha, a senhora tá vendo essas manchas no seu pulmão? Era assim, do tamanho assim de uns 5 centímetros, umas manchas redondas. A Marina viu o vídeo de eu dançando tango, eu era bem magrinha, então eu sempre fui assim, até 3 anos atrás eu sempre fui assim. E eu engordei por causa dessa que eu saí muito da minha alimentação, né? Eu sempre fui super magrinha. Não era tango, era salsa. E aí ele mostrou pra mim aquelas manchas assim no meu raio-x, nos 2 pulmões. E eu lembro que ele mostrou pra mim e ele ficou assim, nossa, mas a senhora só teve febre ontem e hoje? Só 2 dias de febre? Eu falei, é. Ele falou, então dê graças a Deus, porque se a senhora não... A minha mãe tá falando que é Doutor César o nome da rua. E eu achava que era Doutor Arnaldo. Enfim, não sei, não importa. Quem aí é de Santana, depois me diz nos comentários. E aí ele ficou até surpreso, ele falou assim, nossa, a senhora tem que dar graças a Deus que a senhora teve febre ontem e hoje e que a senhora tá aqui. Porque a senhora, se continuasse assim, daqui uns 2 dias no máximo, a senhora ia ter mais uma febre e não ia acordar mais. Porque a senhora está com pneumonia, broncopneumonia. E a senhora, aí ele receitou para mim antibiótico e me mandou para casa. E ele falou que eu tinha que ficar 1 mês de repouso completo
Aí esse meu namorado da época, ele foi morar lá em casa, ele foi lá em casa porque, né, eu tava com, o meu filho tinha 1 ano e meio, 2, ele era muito jovenzinho, 2 anos, 2 anos e pouquinho ele tinha. Ele era muito bebê, ele usava fralda ainda, então eu tinha que ter algum apoio e eu não conseguia fazer nada. Eu tava assim super fraca, eu me cansava de andar do quarto até o banheiro, né? Mas isso tudo depois é que eu fui entender que foi reação do meu divórcio, porque o meu divórcio balançou. Claro, um divórcio sempre balança com você, né? Você sempre fica meio balançada, assim, apesar de ter sido uma coisa que eu pensei bastante, passei um bom tempo estudando se é isso que eu quero ou não, tentei de tudo, tal, mas no final eu acabei divorciando mesmo. E poucos meses depois me deu esse problema de saúde que foi assim, é, que quando a gente passa por um problema emocional muito forte, a gente fica com o sistema imunológico afetado, né? E eu tive essa pneumonia, bronquipneumonia, que assim, eu demorei depois meio ano para me recuperar completamente. E eu, doente, não sabia que estava doente, continuava, né, assim, fazendo a minha ginástica, fazendo todo o trabalho da casa, fazendo as compras, fazia tudo. Eu só me sentia muito cansada. Só até o momento que deu aquela febre muito forte é que eu me dei por conta que, nossa, eu tô com alguma coisa realmente, né? Que o médico falou que graças a Deus que eu tive essa febre, porque senão se eu não tivesse mais, eu ia simplesmente dormir e ia morrer dormindo, porque o meu pulmão ele estava completamente tomado com a bronquipneumonia. E aí fui para casa, fiquei 1 mês, ele não me internou porque eu tinha alguém comigo, exatamente, Marina, ficou meu emocional completamente abalado, né? Aí ele ficou cuidando de mim, foi ele que fazia as compras, ele fazia a comida, ele levava meu filho na creche. Eu assim, sou muito grata a ele por esse tempo que ele cuidou de mim, assim, de verdade. E trocava roupa de cama, toda vez que eu tinha febre, ele tinha que trocar toda a roupa de cama porque eu suava muito. Aí depois, assim, demorou meio ano ou mais para eu voltar a ter, assim, a mesma força física, para eu fazer os mesmos exercícios físicos e tudo mais. E aí depois disso, quer dizer, eu também, assim, essas febres, e essas resfriados e gripes e tal, eu nunca tive, né? Desde os 3 anos eu nunca mais tive. Fora essa vez que eu tive a pneumonia. Eu nunca mais tive até hoje. Nunca mais. E a próxima vez que eu fiquei doente foi também por causa de um sistema emocional, um abalo emocional que eu passei no meu trabalho, que eu estava trabalhando demais, estava viajando muito, eu não tinha mais assim, eu passava mais tempo fora do que em casa e essa pessoa foi um anjo na minha vida, exatamente. E eu não tenho mais contato com ela, não sei como achar, já tentei achar, mas não consegui, se perdeu por aí. E foi a próxima vez que eu tive assim, o emocional muito abalado, foi justamente há 3 anos atrás, quando eu tive o burnout, né? Que eu viajava muito, estava sempre muito fora e eu tinha assim uma inquietude, eu não tinha paz, porque eu não sabia quando é que eu ia viajar, se eu ia estar aqui, se eu não ia, porque era sempre assim, em cima da hora, a minha chefe, o meu chefe falava assim, olha, daqui 2 dias nós vamos pra tá. E aí eu tinha que, né, me virar, tinha que arrumar tudo, dali poucos dias, então eu nunca sabia onde que eu ia estar, se eu ia estar ali, se eu ia estar lá, e no dia de eu voltar, muitas vezes eu não podia voltar, porque acontecia alguma coisa, eu tinha que ficar lá mais tempo, então aquilo começou a me criar assim uma ansiedade e uma inquietude, eu não tinha mais assim domínio nenhum sobre a minha vida, eu não conseguia ter nenhum assim, como é que se fala? Quando você tem um apontamento no cabeleireiro, ou no médico, ou no dentista, eu não conseguia ir em lugar nenhum, eu não conseguia ter apontamento com nenhuma pessoa. Se alguém falava, vem aqui, tal dia é meu aniversário, eu falava, eu vou se eu tiver aqui, se eu não tiver, eu não vou poder ir, entendeu? Era assim, eu nunca sabia se eu ia estar aqui ou não. E aí me deu um belo momento, me deu assim, eu acordei de manhã cedo, eu não consegui trabalhar, e aí eu tive que ficar em casa. E aí quando eu fui no médico, ele falou, pelos meus sintomas, ele falou assim, a senhora está com burnout.
me deu lá 3 meses para eu ficar em casa, e aí depois desses 3 meses eles me mandaram embora do meu emprego. Assim, depois de eu ter feito de tudo para poder, né, dar certo, ainda fiquei até doente porque eu fazia tudo, aí depois eles ainda me mandaram embora. Mas tudo bem, tudo vem para o bem daqueles que servem a Deus, não é assim? Não é assim que se diz? Tem um versículo lá na Bíblia que diz isso. E aí eu sei que desde dos últimos 3 anos eu tô me recuperando desse burnout que eu tive, que foi aí começou a juntar um montão de coisa emocional, e por isso também que eu saí da minha alimentação. E essa é assim, mais ou menos por cima a minha história de saúde. Então eu fui bastante doente desde que eu nasci até os 3 anos e meio, quando eu tive aquela broncopneumonia com sarampo. Aí a próxima vez que eu fiquei doente foi com pneumonia, quando eu estava com 29 para 30, 29 anos. E aí, ou quase 30 por aí. E aí a próxima vez que eu fiquei doente foi há 3 anos atrás, quando eu estava com 52. Fora isso, assim, gripe, resfriado, eu nunca tenho. Dor de cabeça, eu nunca tenho. Problema de estômago, eu nunca tenho. Nada, nunca tenho nada. Né? Graças a Deus, assim, tenho uma saúde de aço. E assim, para você ver como o emocional, ele mexe com a saúde, até mesmo para quem tem uma saúde super ótima como eu. Né? O emocional é uma coisa que você tem sempre que tomar conta. Por isso que eu tô agora assim aprendendo mais, investindo mais no meu desenvolvimento emocional, porque eu já tinha investido bastante assim em aprender assim desde os meus, começou lá com os meus 13 anos, né, com aquele livro Sugar Blues. Aí eu fui me interessando assim por várias coisas, a quantidade de livros que eu li até hoje, a quantidade de cursos que eu fiz, a quantidade de escola que eu cursei, que junta alimentação, nutrição, o meu curso todo, o meu curso profissionalizante de health coach, né, de coach de saúde, e mesmo a minha escola de confeitaria, que eu fiz escola de confeitaria, eu sou confeiteira formada aqui na Suíça, uma escola que me durou 3 anos, né, sendo que esse curso de coach de saúde também foi um curso super caro que eu fiz online lá de Nova York, uma escola, é uma das escolas mais renomadas de coach de saúde no planeta, né? E cursos super caros, mais que US$ 6.000. O suco verde que você bebe é seu elixir, exatamente. Deve ser bom não ter nada de dor, de resfriado, de pneumonia. Muito bom, realmente foi muito bom. Só quando a gente fica doente é que a gente percebe o que é quando a gente perde a saúde, né? E assim, a quantidade de coisas, de cursos que eu visitei, que eu fui, que eu fiz, que eu me interessei, livros e palestras em universidades, que eu fui até lá, fiz longe até para ter mais e mais conhecimento. E é uma coisa assim, enorme, né? Que só agora que eu estou moldando, que eu estou formatando, que eu estou querendo colocar assim de uma forma que eu possa entregar para as pessoas também, para elas terem assim mais ou menos uma noção básica da saúde. É justamente isso, a saúde básica, as coisas básicas que você tem que ter na sua vida para você ter uma saúde assim forte, uma saúde resistente, né? Claro que cada um tem lá a sua. Foi hoje de manhã que uma pessoa me perguntou quem tem problema de osteoporose e problemas de cistos nos rins. Eu fiquei até assim, nossa, eu nem sabia que podia ter cisto nos rins, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu recebo assim perguntas de vários problemas de saúde específicos. Mas assim, o cuidado com o corpo, na verdade não importa muito qual é o problema de saúde que você tem, o cuidado com o corpo é para todo mundo igual, né? É alimentação, são todos esses valores que eu venho passando para vocês aqui. De fazer exercício físico, de tomar o ar puro, de sair no sol, de dormir bem, de ter um ritual espiritual, porque toda essa parte
física do corpo eu me aprofundei muito, na parte espiritual eu me aprofundei muito, assim, muito mesmo nos últimos 12 anos. Eu vim estudando a Bíblia assim muito a fundo, né? A Bíblia para mim é o meu assim, o meu desenvolvimento espiritual, ele está todo baseado na Bíblia. Antes disso, eu nem sabia que Jesus existia, mal sabia que Jesus existia e nem sabia, que dirá saber que ele ia voltar, né? Falou, nossa, Jesus vai voltar? O que é isso? Eu nem sabia. Gente, eu nunca tive experiência disso aí. Vai acabar a minha bateria lá. Se acabar, eu vou ter que levantar de novo, trocar a bateria. Gente, a bateria hoje tá ruim. E aí, no final, eu tinha desenvolvido toda a parte física, a parte espiritual, mas eu não tinha desenvolvido muito a parte emocional, que estava me fazendo falta. Isso é uma coisa que eu vim fazendo agora, desde dezembro para cá. Então, se vocês aí me acompanham nos meus canais, tanto do Instagram quanto do YouTube, vocês devem ter percebido que eu estou melhorando muito, né? Que eu estou aqui mais presente, que eu estou fazendo live 2 vezes por semana, que eu estou postando praticamente todos os dias, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E isso tem a ver com o desenvolvimento emocional que eu vim fazendo nos últimos meses. Olha que é pouca coisa. Claro que eu sempre li a respeito, eu sempre trabalhei um pouco a respeito, mas foi agora que eu peguei assim e falei, não, isso aqui eu tenho que desenvolver mais, é a parte mais fraca, né? Uma das pernas mais fracas aí da minha mesa, né? Assim, para mim, a saúde tem várias mesas, né? E as pernas têm que estar todas elas fortes, né? Para você ter uma saúde boa. O melhor livro é a Bíblia, isso aí, amiga. Eu sou bem magra, mas sempre comi muito e de tudo. Acho que hoje sofro com disbiose, síndrome do intestino irritável, pode ser. Estou me esforçando para limpar meu organismo, para depois começar a tratar o problema. Isso aí, se você está com o intestino que não está funcionando bem, é capaz que ele não esteja conseguindo absorver, o seu corpo não esteja conseguindo absorver todos os nutrientes daquilo que você come. Então, consequentemente, você fica magra. É diferente de uma pessoa que é magra, mas é super saudável e não tem problema nenhum, como era o meu caso. Né? Agora, se você é magra e está sempre meio doente, com um probleminha aqui, um probleminha ali, então isso pode ser um sinal, sim. Né? Então, assim, eu contei aqui assim toda a minha trajetória aí da minha saúde, como é que eu me interessei, da onde que veio, né, o meu interesse pela alimentação saudável, estilo de vida saudável e tudo mais. E a live já estou aqui há 1 hora, mais que 1 hora, então eu vou interromper por aqui e queria agradecer a cada um que veio aqui assistir esse vídeo no YouTube, que deixe algum comentário, deixe aí a sua pergunta, se você tiver ainda alguma pergunta. Tem um vídeo meu no YouTube que eu conto a respeito da minha vida, a trajetória da minha vida. Eu acho que esse vídeo se chama Minha Vida e também vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E vou deixar nos comentários aqui da live também. Então é isso, obrigada para todo mundo que esteve aqui presente, um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau. Se vocês estiverem aí, passa rápido, né, Marina? Passa rápido para mim também. Se pudesse, eu ficava aqui conversando muitas horas, é que a minha câmera ali, ela vai parar já já de novo. Tereza, obrigado pela sua história, você nos inspira muito e nos ajuda muito. Obrigada, Denise. E a Marina, gratidão eu a vocês, né? Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, por estarem assistindo. Mesmo se você estiver assistindo esse IGTV ou esse vídeo no YouTube no gravado, faz o seu comentário, põe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, porque aí o meu canal vai crescendo também e outras pessoas vão chegando também até essa informação, tá bem? Obrigada, Alberto. Obrigada pelos parabéns. Beijos, até mais. Tchau, tchau, gente. Beijo de novo. Tchau. Como é que eu paro a live? Aqui. Gente, eu sou... É muito demais, né?